Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito, para falar de um assunto que é muito importante e que eu espero que você não esteja passando por ele. Dívidas. Dívidas e cobranças. Nós vamos compreender como fazer para não se endividar e até onde o credor pode atuar para fazer a cobrança dessa dívida. Estão aqui conosco para falar sobre este assunto a doutora Ana Paula Bastos, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL, e o doutor Fábio Ribeiro Júnior, que é um advogado especialista em direitos do consumidor. Muito obrigada pela participação dos senhores no programa para esclarecer as pessoas a respeito desse assunto tão importante. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer. O prazer é todo nosso. Pois é, gente, vamos começar primeiro tentando compreender, doutor Fábio, o senhor que é um jurista, o que é a dívida? Dívida é quando uma pessoa se compromete a pagar um determinado valor ou entregar alguma coisa a outra pessoa física ou jurídica. No caso de banco, seria a parte financeira, quando você pega um empréstimo, você se compromete a pagar tantas parcelas de X reais e aquilo se perdura pelo tempo. Ou então, num determinado momento, você se compromete a entregar determinada coisa. Então, enquanto aquilo não é adimplido, se é dívida, é chamado como dívida. Entendi. Doutora Ana Paula, existem pessoas que têm mais problema de inadimplência, de dívida, do que outras pessoas, embora até possam ganhar o mesmo tanto, a mesma quantidade. Por que se dá isso? Por que as pessoas ficam endividadas? Falta de planejamento. As pessoas hoje elas não sabem planejar o consumo. Então elas não têm aquela forma de consumo consciente, aquele consumo saudável. Compra por impulso, compra por uma oferta, compra por uma frustração. Então, assim, aquela coisa assim, você... Substitui o sentimento. Hoje eu estou triste, se eu comprar isso, eu vou ficar alegre, é isso? Com certeza, tem isso também, mas também tem aquele consumo inconsciente, que a pessoa tem um cartão de crédito, então ela não está vendo dinheiro saindo do seu bolso. Entendi. Então, ela fala assim, se for pagar o mês que vem eu penso nessa conta. Então, assim, a falta de planejamento financeiro, saber realmente quanto que eu ganho e quanto que eu posso gastar. O brasileiro tem esse hábito de planejar? Não tem. Está adquirindo. As pessoas estão ficando mais conscientes a partir do momento que elas entraram no sistema financeiro, estão tendo acesso ao mercado de crédito, então elas estão mais conscientes. E essas pessoas que ascenderam, que são principalmente da classe C, D e E, que estão tendo acesso a isso, elas não querem retroceder no consumo. Então elas estão aprendendo, mas ainda assim, ainda estão aptas, não querem ainda manejar ainda, fazer o controle ainda, então acabam comprando ainda por impulso e se endividando além da sua capacidade de pagamento. Entendi. Existe uma característica específica para aquela pessoa que tem sempre dívida? Hoje, pelo nosso perfil do inadimplente, a maioria das pessoas inadimplentes, elas estão na faixa acima de 50 anos. Por quê? Não são pessoas que estão inadimplentes por má fé, porque geralmente as pessoas não estão inadimplentes por má fé, elas estão porque elas estão por causa do desemprego, algum imprevisto e por causa da falta de planejamento que leva a isso. Então, são pessoas que aposentaram, que tiveram a sua renda reduzida, mas são responsáveis financeiros ainda pelas famílias e, além disso, de ter aumento do seu custo de vida com essa inflação alta que estamos tendo agora, elas tiveram preço de remédio alto, plano de saúde deles são mais caros. Entendi. Então, isso tudo e os empréstimos consignados. É uma questão de necessidade. Necessidade. Entendi. Doutor Fábio, se você contrair uma dívida, a sua obrigação é fazer o pagamento de acordo com o contrato que foi feito, não é isso? Depende, né? No caso, existem várias ilegalidades que existem em alguns contratos, principalmente os contratos bancários, no quais hoje a jurisprudência e os juízes têm entendido que são ilegais e têm retirado essas cláusulas dos contratos. Entendi. Certo? Mas em condições normais, quando não há ilegalidade, se a pessoa está devendo, como que o credor, o que é legítimo ao credor fazer para cobrar essa dívida? O Código de Defesa do Consumidor, ele autoriza a cobrança por essas empresas, né? Desde que sejam feitas as cobranças de uma maneira educada, formal, cortês. O Código de Defesa do Consumidor, ele coíbe qualquer tipo de cobrança vexatória, abuso, ameaça, esse tipo de coisa. Porque, na verdade, ele está usando do exercício regular do direito dele de cobrar aquela dívida, né? Se ele emprestou um dinheiro, no caso do banco, o banco tem o direito de cobrar aquela dívida inadimplida, mas tem todo um requisito colocado dentro do Código de Defesa do Consumidor em que a cobrança tem que ser feita de maneira educada e cortês. E cortês. Bom, o mais importante, doutora Ana Paula, a senhora disse que muito do endividamento se dá
por uma compra impulsiva, por uma falta de planejamento, por uma falta de organização. Nesse pouco tempo que nós temos, qual a sua sugestão para que a pessoa evite isso? Basicão. Quanto que você ganha? Quanto que é o orçamento da sua família? Quais são suas despesas? Despesa fixa, água, luz, transporte, alimentação, dentro da sua casa, fora da sua casa. Coloque dentro do seu orçamento lá as parcelas de financiamentos que vocês já estão devendo. Coloque tudo no lápis, na ponta do lápis. No papel? No papel, ou se você tiver conhecimento de uma planilha de Excel, use o Excel, que é uma excelente ferramenta para você fazer esse controle desse gasto. Coloque tudo lá. Fazer receita menos despesa, quanto que eu ganho, quanto que eu tenho de gasto. Fazer essa subtração. O que sobrar, guardar pelo menos 10% dessa parcela. O outro você pode consumir, mas consumir de forma consciente. Se for comprar a prazo, planeja essa compra a prazo. Quer comprar uma televisão? Junta uma parcela maior de tempo esse dinheiro, dá uma entrada maior e diminui o número de parcelas. Não é evitar o uso do crédito, é usar o crédito de forma consciente e prestar atenção se tem juros embutidos nas parcelas. Doutor Fábio, se você se obriga a pagar determinada dívida no prazo convencionado e não paga, o que é que pode ser cobrado de você se você for um devedor? Bom, no caso de contratos bancários, os bancos têm geralmente cobrado a comissão de permanência. Isso é autorizado, esse tipo de cobrança, tá? Desde que limitado à taxa do contrato. Então, por exemplo, se você tem um empréstimo bancário onde o juro mensal é 2% ao mês, o banco, no caso de atraso, pode cobrar 0,06% ao dia de atraso. Só que essa comissão de permanência não pode ser cumulada com multa, juros remuneratórios e moratórios e correção monetária. Então, o banco, na hora de fazer a cobrança com a comissão de permanência pelo atraso, ele tem que optar. Ou eu cobro uma multa, mais o juro remuneratório, mais o moratório e a correção monetária, ou a comissão de permanência. Então, as pessoas têm que ficar atentas em relação a isso. Geralmente vem no boleto bancário embaixo, comissão de permanência 0,33 ao dia e tal. Então, tem que ver, porque se houver a cobrança acumulada, isso é ilegal. Pois é, mas eu acho muito difícil para a pessoa leiga compreender essas cobranças. Então, ela já está numa fase difícil, preocupada com as suas dívidas. E se ela não está compreendendo bem aquilo que está naquele boleto, como que ela deve proceder? Ou ela deve procurar o PROCON para se saber, né, se realmente aquele valor realmente está dentro do legal, ou então um profissional do direito para checar as cláusulas contratuais. Porque se tiver em alguma cláusula contratual, no caso do empréstimo, a possibilidade de cobrança da multa, juros e comissão de permanência, isso é ilegal e os juízes têm entendendo pela nulidade dessa cláusula. Entendi. Certo? Doutor... No caso do comércio, é 2% de multa, correção monetária e juros de 1% ao mês. Entendi. Agora, doutor Fábio, nós já observamos, eu especialmente como advogada, há situações que a pessoa não sabe se há uma legalidade ou não naquele ato de cobrança. Então, digamos, o credor pode telefonar para sua casa cobrando? Sim, ele pode cobrar, pode fazer cobrança. Horário comercial, desde que dentro do horário comercial, no telefone particular do devedor, não pode ligar para vizinho, parente, local de trabalho, 3 horas da manhã, meia-noite, final de semana. Tem que ser no horário comercial, de forma educada, cortês e simplesmente falar sobre a questão da dívida. Não pode fazer ameaças que vai fazer isso, que vai tomar os bens, que vai colocar o nome no SPC. Não pode fazer nenhum tipo desse tipo de cobrança. Ele pode mandar um mensageiro até a sua casa levando o boleto para pagamento? Pode, não tem problema nenhum. Desde que aquele boleto não tenha, pode deixar até na sua caixa de correio, desde que não tenha cobrança extrajudicial, desde que não coloque, né, a pessoa em situação constrangedora, tipo um zelador ou alguém que trabalhe na casa, pegue aquilo e saiba que aquilo é uma cobrança. Entendi, ele não pode dar publicidade. Publicidade, tem que ser discreto. A cobrança da dívida, ela tem que ser discreta. Entendi. Não pode ser uma coisa que coloque o devedor em constrangimento aquelas pessoas que estão ao redor dela. E, havendo esse constrangimento, pode haver algum prejuízo para o credor? Sim. No caso, tem crimes, né, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 71, onde pode o credor
ser penalizado com 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Além disso, existe a indenização por danos morais por cobrança vexatória, né? A gente tem muitas ações no juizado especial, onde é o abuso da cobrança, né, pelos credores ou até pelas empresas que são contratadas pelos credores para fazerem as cobranças. Pois é, qual o limite dessas empresas? Como que se dá essa contratação de terceiros para cobrança? As empresas podem cobrar né, as chamadas assessorias de cobrança para poder fazer as suas cobranças. Isso não tem problema nenhum. Existem empresas de cobranças que fazem o trabalho perfeito, de uma maneira educada, dentro do horário normal. São pessoas educadas, são cobradores que entendem do direito do devedor e do credor. Agora, existem empresas de cobranças que ultrapassam o limite do absurdo, de chamar o devedor de estelionatário, de vagabundo, de sem vergonha. Isso aí a gente já viu N vezes em gravações que os próprios devedores fazem, que serve como prova em eventual processo judicial de cobrança de indenização. Entendi. Certo? Isso é muito esclarecedor, não é bem? Bom, mas nós vamos para o intervalo, mas voltamos já já falando sobre dívidas e cobranças. Fique conosco.